Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amados irmãos, um dos pontos mais batidos sobre a nossa espiritualidade é quem será ou quem seria salvo. Quem está vivendo corretamente para essa salvação? Quem será perdoado por Deus para alcançar essa salvação? E os textos que corroboram com esse pensamento, com essa visão. Os textos e as palavras de salvação existem aos montes na Bíblia. A graça de Deus, o perdão de Deus, o arrependimento dos homens, a fé dos santos, a santificação das pessoas. Mas na Bíblia também tem os avisos e alertas sobre a perdição, sobre o pecado, sobre a falta de fé, condenação e inferno. E as duas coisas são antagônicas, elas não se misturam. O bem e o mal não andam juntos. E o julgamento não é meu, querido. O julgamento é inevitável pelo Príncipe da Paz, pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O texto que nós vamos utilizar será 1 Pedro 4, 14 a 19. Assim diz a palavra de Deus. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas padece como um cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Queridos, o texto foi lido por completo para que a gente pudesse dar um destaque, um olhar especial sobre os versículos 17 e 19. E ele diz assim: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, o que será daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Os versículos falam sobre o julgamento dos fiéis, a dificuldade da salvação dos fiéis, a dúvida sobre a salvação do pecador e oração para os que sofrem fazendo o bem. Agora eu posso fazer a pergunta que é o tema da nossa mensagem. A mensagem é: no final, Deus perdoa? A gente pode fazer o que quiser, quando quiser, não se importar com as consequências dos nossos atos, que no final da vida, Deus perdoa? Porque, queridos, conversando com outras pessoas, ouve-se muita coisa. São opiniões dessas pessoas sobre qualquer assunto. O que elas falam podem nos influenciar a pensarmos como elas. O que nós geralmente ouvimos precisa ser analisado para saber se devemos assimilar, se devemos aprender, pois nem tudo o que se ouve é bom para nós. Nem tudo que se ouve da boca das pessoas é verdade. E nós ouvimos tanta barbaridade, tanta besteira,
tantos absurdos. E as pessoas falam ditados e provérbios inventados pelo mundo como se fossem verdade de Deus. Nem tudo que se ouve, mesmo dito por uma grande maioria, é bom para nós. E quem poderá nos ensinar o que é melhor para a nossa vida? Muita gente diz que o mundo ensina, mas, queridos, o mundo não gosta de nós. Quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema mundial de pensamentos e procedimentos em que vivem as pessoas. O mundo não gosta de ninguém porque ele é autodestrutivo. É cada um por si. O mundo sem Deus está se destruindo. O mundo, com seus valores e pensamentos, incentiva as pessoas a não se importarem com Deus. Mas se você ficar preocupado, eles dizem, relaxa. No final, Deus perdoa. Existe uma ideia espalhada no mundo de que as pessoas que não obedecem a Deus, se no último suspiro de suas vidas, fechando os olhos, se arrependerem, Deus perdoa. Aquela passagem na crucificação, em que Jesus garante ao ladrão que ele estaria no paraíso por ter lhe defendido em Lucas 23:43, parece ser a doutrina do arrependimento na hora da morte, em detrimento, em esquecimento a toda a palavra de Deus. Deus nos fala, sempre em sua palavra, de que poucos irão se salvar e muitos sofrerão o fogo dos infernos. Deus informa que a porta que leva à perdição é larga e a que leva à salvação é estreita. Mas, queridos, por que aceitamos e abraçamos a ideia de que Deus não está falando a verdade? Por que abraçamos a ideia de que Deus não está falando sério? Seria somente para colocar medo em nós? O texto de Mateus 23:43 diz assim: Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: Vindes, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No final, Deus perdoando tudo o que nós fizermos é a mesma coisa de dizer assim: esses textos que foi lido não valem. Esses textos podem ser modificados um pouco. Todos serão salvos. Queridos, até Satanás iria reclamar. E eu lamento dizer com razão. Ele, o inimigo, diria assim: espera aí, Deus, esses aí são meus. Esses caras aí são meus companheiros de farra. São meus xarás. É a minha turma. Na sua palavra não está escrito que os que estão à sua direita irão para o reino dos céus e os que estão à sua esquerda irão para o fogo? O fogo que eu estou esquentando aqui faz um tempão? Se a sua palavra é verdade, os da esquerda são meus. O problema é que é mais cômodo, confortável, prazeroso acreditar que podemos continuar pecando porque no final Deus perdoa. E milhões de pessoas acreditam nisso e ouvem uns aos outros. Não se preocupe agora. Vá viver a sua vida. Vá curtir. Se esbalde sem se importar com nada que não seja a sua diversão, o seu prazer e a sua alegria. Não se prive de nada. Se existe na terra, é para você usufruir. Eu já ouvi isso. No final, fechando os nossos olhos para não mais abrir. Se você disser que se arrepende, mesmo que não seja verdade, mesmo que não saiba o que é arrependimento, Deus vai lhe perdoar. Por isso eu lhe pergunto, por que se arrepender somente no último suspiro da vida? Por que se arrepender somente nesse momento terrível? Por que não se arrepender antes? Quer continuar pecando?
e as coisas erradas fazendo, porque existe essa opção que você acredita? Como Deus vai acreditar no seu arrependimento se é uma coisa programada, se é uma coisa premeditada? Como Deus vai acreditar no seu arrependimento se em vida você gosta do que desagrada a Deus e não quer abandonar? Como Deus irá perdoá-lo e agraciá-lo com a vida eterna se você nem acredita em uma vida diferente dessa que está vivendo? Uma pessoa totalmente sem fé, gostando do pecado, ganhando de Deus o milagre mais precioso que Deus tem, a vida eterna. João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o pecado da carne, o pecado dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como o seu pecado. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem permanece para sempre? Aquele que faz a vontade de Deus. Quem permanece para sempre ou recebe a vida eterna? Aquele que tem o amor de Deus. Aquele que tem o amor por Deus. Deus quer, querido, que todos nós sejamos salvos, mas aquele que não ama a Deus, que não faz a sua vontade, não poderá ficar na presença do Pai Celestial, porque a luz de Deus o destruiria. Aquele que peca voluntariamente, aquele que peca por prazer, não trabalha para ganhar um corpo celestial que possa ficar diante da santidade de Deus. Os prazeres dessa vida enfraquecem o homem e o distancia de Deus. Os sofrimentos e os problemas dessa vida enfraquecem as pessoas, fazendo-as acreditarem em mentiras agradáveis. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Segundo a sua palavra, fugir do pecado, se santificar. Se depois de tudo que fizemos de errado, Deus perdoa, vamos ter que corrigir esse texto para que as pessoas cheias de pecado, sem arrependimento, possam fazer um inferninho lá no céu. Às vezes eu posso ser sarcástico. Não é pelo fato de que todos nós vamos morrer que ganharíamos a condição de salvos. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. 2 Coríntios 5,10. Tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Tiver feito enquanto estava vivo, porque depois que morremos, não fazemos nada porque não temos corpo. O que vamos fazer, o que vamos receber, se durante a nossa vida não aceitamos Jesus como Salvador e praticamos o mal? O que nós semeamos, o mal que nós semeamos. Aquele que planejou o arrependimento na hora da morte para receber o perdão, vai ter que convencer a Jesus que esse texto não vale para ele. Aquele que só fez o mal, achando que no final Deus o perdoaria, vai receber uma surpresa, e não é boa. Querido, no pecado nós somos escravos do pecado. Nós não conseguimos nos libertar. Eu queria contar para vocês a história do pato. É uma história engraçada. Havia 2 irmãos que visitavam seus avós no sítio, nas férias, Felipe e Beatriz. Felipe ganhou um estilingue para brincar no mato, estilingue que o pessoal conhece como peteca. Praticava sempre, mas nunca conseguia acertar o alvo. Certo dia, ele viu o pato de estimação da vovó e, em um impulso, sem pensar, mirou e atirou. Acertou na cabeça do pato. O pato revirou os olhos, esticou as canelas e morreu. Felipe ficou desesperado. Entrou em pânico e escondeu o pato morto no meio das madeiras.
Beatriz, a sua irmã, viu tudo, mas não disse nada aos avós. Após o almoço, no dia seguinte, a avó disse a Beatriz: Beatriz, vamos lavar a louça. Mas ela disse: vovó, o Felipe me disse que queria ajudar na cozinha. E olhando para ele, falou bem baixinho: lembra do pato? Então Felipe foi lavar os pratos. Mais tarde o vovô perguntou se as crianças queriam pescar. E a vovó disse: desculpe, mas eu preciso que a Beatriz me ajude a fazer o jantar. Beatriz sorriu e disse: está bem, mas o Felipe me disse que queria ajudar hoje. E sussurrou novamente para ele: lembra do pato? Então Beatriz foi pescar com o avô e Felipe ficou para ajudar na janta. Após vários dias, o Felipe sempre fazendo o trabalho da Beatriz, até que finalmente, não aguentando mais, confessou para a avó que tinha matado o seu pato. A vovó o abraçou e disse: querido, eu sei, eu estava na janela e vi tudo, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu estava só me perguntando quanto tempo você iria deixar Beatriz fazer você de escravo. Essa história foi publicada por um homem chamado Diácono Constante, deve ser italiano pelo nome. Então, querido, enquanto nós estamos pecando, seja qual for o pecado, nós estamos escravos. Escravos do pecado, escravos do inimigo. Quanto mais nós pecamos, mais escravos nos tornamos. Quanto mais escravos nos tornamos, mais pecamos. É como se nós fôssemos cada vez mais para o fundo do mar, sem um balão de oxigênio. Quanto mais afundamos, mais o fôlego é insuficiente para chegar à superfície da água. Dá para programar, afundar até o fundo do mar e ter fôlego suficiente para chegar à superfície da água? Não seria uma aposta com todas as possibilidades de fracasso, de morte? Por que esperar o dia da morte para se converter? Por que chegar no fim da vida para tentar lançar um olhar em busca de Deus? Deus não perdeu um pato de estimação, mas o seu próprio filho na cruz, com sofrimento, com dores e com lágrimas. Por que os homens mataram a Jesus? Porque ele disse que aqueles ensinamentos deixados por Deus estavam sendo praticados errados. Porque ele disse que aqueles homens, escolhidos como líderes religiosos, estavam destruindo, estavam deturpando a palavra, dificultando a salvação dos homens. Porque ele disse que era filho de Deus. E ele passou 3 anos ensinando aos seus discípulos a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque Paulo discordou de Tiago e de Pedro? Porque Tiago e Pedro, diante de uma pressão, não pregaram a transformação ou a correção que a palavra tinha sobre a circuncisão e a lei. Porque os profetas sofreram e morreram para corrigir procedimentos errados que havia até mesmo entre os doutores da lei. A morte de Cristo e deles poderiam ser evitadas se nos ensinamentos tivesse: não importa como você viveu a sua vida, porque no final Deus perdoa, mas não tem. Queridos, não é sensato ou sábio tomar a decisão mais importante da sua vida em um argumento tão inseguro. E se nós morrermos dormindo, não pedimos perdão a Deus. E se nós morrermos de acidente, não pedimos perdão a Deus. E se nós morrermos inconscientes em uma mesa de operação, não pedimos perdão a Deus. Por que nós queremos o perdão de Deus? Porque perdão significa caminho para a salvação. Meus amados, ensinamentos e doutrina têm as suas peculiaridades. Ensinamentos e doutrina têm seus propósitos e objetivos. Quando Jesus dizia uma parábola, continha ensinamentos e doutrina. Quando Jesus dizia, em verdade vos digo, tinha ensinamentos e doutrina.
Quando Jesus dizia, não faça assim, mas desse outro modo, tinha correção, ensinamentos e doutrina. A salvação que Jesus concedeu ao ladrão mostra o amor e a bondade de Cristo, mesmo na hora do sofrimento e na hora da morte. Apesar de Jesus dizer que somente Deus era bom, Jesus era maravilhoso e deu um presente espetacular àquele homem, a vida eterna. A reflexão que nós podemos fazer, que nós podemos ver nessa passagem, é que o ladrão não conhecia Jesus, mas ali na hora que viu aquele desconhecido, ele defendeu porque viu a culpa em si, mas não viu culpa nenhuma em Jesus Cristo. Enquanto nós passamos a vida toda dizendo não para Cristo, em um pouco espaço de tempo, o ladrão disse sim, mesmo não vendo nenhum poder. Cristo estava sendo crucificado com eles. Nós podemos ter reflexões sobre essa passagem, mas não tem doutrina. Doutrina é uma norma, é uma regra final baseada nas Escrituras. Nós não vemos isso na conversa de Cristo com o ladrão. Daqui a pouco vai ter a doutrina do eu preciso jantar na sua casa, como Jesus disse a Zaqueu. Daqui a pouco vai ter a doutrina da maldição das plantas que não deem frutos, como aconteceu com a figueira. Daqui a pouco terá a doutrina do jumentinho que levou Jesus no lombo. A gente aprende na palavra de Deus que precisamos nascer de novo, ou seja, ser transformado. Aprendemos que precisamos combater o bom combate, que precisamos perseverar na palavra, que precisamos ter fé, que devemos ser sal e luz da terra, que devemos brilhar como luzeiros de Deus, praticar o bem, que devemos nos santificar. O contrário dessas coisas é desobedecer a Deus, e desobediência é se afastar de Deus e da sua salvação. É o que nós aprendemos como doutrina, como palavra de Deus. Queridos, veja só, em contrapartida, sobre as minhas colocações do perdão e salvação, eu quero lhe informar que a palavra final não é minha. A palavra final é de Deus. O perdão é de Deus. A salvação é de Deus. A vida eterna é de Deus. Ele dá a quem Ele quiser. Ele é soberano. Quantos perdões e salvações Deus concedeu a quem não merecia, e eu estou entre eles. Quanta bondade e amor Deus concedeu a mim e a você que me escuta, e nós não éramos dignos desse gesto. Se no leito de morte, milhões e milhões de pessoas fechando seus olhos, pedirem perdão a Deus, e Ele conceder, louvado seja Deus. Se fechando os olhos definitivamente, milhões de pessoas que não tiveram uma vida digna diante de Deus, mas mesmo assim, Ele, por causa do seu amor e da sua misericórdia, conceder a salvação, bendito seja o nome do Senhor. Se nós trabalhamos com coisas espirituais, devemos viver com essa espiritualidade em que nós acreditamos. Porque na dúvida, se seremos salvos ou não por Deus, no final das nossas vidas, eu quero ter a fé. Eu quero ter a certeza de que fecharemos os nossos olhos e abriremos na presença do Senhor. Aí saberemos que Ele nos perdoou. Aí saberemos que Ele nos salvou. Essa é a mensagem de hoje para o seu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.